Capítulo 1, Parte 2. Ed e Fred estavam voltando de uma entrega em Pine Barrens. Dirigiam um caminhão basculante de 7 metros. Na caçamba, até alguns minutos antes, havia 5 metros cúbicos de concreto seco. 8 horas antes, tinha sido 4 metros cúbicos e meio de água, areia, cascalho e cimento, e o ingrediente secreto. O ingrediente secreto havia violado 3 das 5 regras invioláveis para conduzir um negócio anônimo e livre de impostos no estado. Ele havia sido levado por outros empresários a um atacadista de material de construção, onde aprendeu como funciona um misturador de cimento de perto e pessoalmente. Não que Ed e Fred tivessem alguma coisa a ver com aquilo. Foram chamados 1 hora antes e convidados a dirigir um caminhão basculante pela floresta por 2.000 pratas. Estava escuro na floresta a poucos quilômetros da cidade. Não parecia que estavam a 90 quilômetros de uma cidade com população de mais de 500 pessoas. Os faróis revelaram valas em que tudo, de velhos aviões até garrafas de ácido sulfúrico, estava disposto em grandes pilhas. Parte do lixo eram novas. Subia um pouco de fumaça e fogo. Outras brilhavam sem combustão. Uma poça de metal borbulhou e estourou quando passaram perto. Então eles estavam novamente em meio aos pinheiros, sacudindo nas valas. Ei! Gritou Ed. Pare! Fred enfiou o pé no freio, fazendo o motor morrer. Maldição! Exclamou. Qual o problema com você? Ali atrás. Juro que vi um cara empurrando uma bola de gude neon olho do gato do tamanho de Cleveland. Eu não vou voltar de jeito nenhum, disse Fred. Ah, vamos lá, você não vê as coisas assim todo dia. Merda, Ed. Um dia você vai nos matar. Não era uma bola de gude. Eles não precisavam dos faróis para ver que não era uma mina magnética. Era um recipiente arredondado que brilhava sozinho, com cores girando. Escondia o homem que o empurrava. Parece um tatu-bola, disse Fred, que tinha estado no oeste. O homem atrás da coisa piscou para ele, sem conseguir ver além dos faróis. Era esfarrapado e sujo, com uma barba manchada de tabaco e cabelos despenteados como palha de aço. Eles chegaram mais perto. É minha, disse a eles, se colocando na frente da coisa, abrindo os braços. Calma, velho, disse Ed. O que você tem aí? Minha passagem para a vida mansa. Vocês são da Força Aérea? Claro que não. Vamos dar uma olhada nisso. O homem pegou uma pedra. Para trás. Eu encontrei isso onde encontrei o avião caído. A Força Aérea vai pagar muito para conseguir essa bomba atômica de volta. Isso não parece com nenhuma bomba atômica que eu tenha visto, disse Fred. Olhe o que está escrito na lateral. Não é nem em inglês. Claro que não. Só pode ser uma arma secreta. Por isso eles estavam vestidos de modo tão estranho. Quem? Eu já falei mais do que queria. Saiam do meu caminho. Fred olhou para o velho maluco. Você despertou meu interesse. Conte-me mais, pediu. Sai do meu caminho, rapaz. Eu matei um homem por uma lata de milho uma vez. Fred enfiou a mão no paletó. Ela saiu com uma arma cujo cano parecia um tubo de escoamento. Ele caiu noite passada, disse o velho, com os olhos agitados. Me acordou. Acendeu o céu por inteiro. Eu procurei por isso o dia todo. Imaginei que a floresta estaria cheia de gente da Força Aérea e policiais do estado, mas não apareceu ninguém. Encontrei um pouco antes de escurecer. Arrancou tudo. As asas da coisa foram completamente arrancadas quando caiu. Todas aquelas pessoas vestidas de modo estranho espalhadas por lá. Mulheres também. Ele baixou a cabeça um minuto, vergonha no rosto. De qualquer modo, estavam todos mortos. Devia ser um avião a jato, não encontrei hélices nem nada. E esta bomba atômica aqui estava caída no meio dos destroços. Imaginei que a Força Aérea pagaria bem para tê-la de volta. Uma vez um amigo meu encontrou um balão meteorológico e deram a ele $1,25. Imagino que isso é 1 milhão de vezes mais importante que aquilo. Fred riu. $1,25, é? Eu dou a você $10 por isso. Eu posso conseguir 1 milhão. Fred puxou o cão do revólver para trás. 50, disse o velho. 20. Não é justo, mas eu aceito. O que você vai fazer com isso? Perguntou Ed. Levar para o Sr. Todd, respondeu Fred. Ele vai saber o que fazer com isso. Ele é do tipo científico. E se for uma bomba atômica? Bem, eu não acho que bombas atômicas tenham tudo tubos de aspersão. E o velho estava certo.
A floresta estaria lotada de gente da Força Aérea se tivessem perdido uma bomba atômica. Inferno, só 5 delas já foram explodidas. Eles não podem ter mais de uma dúzia, e é melhor acreditar que sabem onde cada uma delas está, o tempo todo. Bem, não é uma mina, disse Ed. O que você acha que é? Não me importa. Se valer dinheiro, o Dr. Todd vai dividir conosco. Ele é um cara justo. Para um vigarista, retrucou Ed. Eles riram e a coisa chacoalhou na caçamba do caminhão basculante. Os policiais levaram Ruivo a seu escritório e os apresentaram. Por favor, sente-se, doutor, disse A.E. Ele acendeu o cachimbo. O homem parecia pouco à vontade, como deveria após 2 dias de interrogatório pelo Serviço de Informações do Exército. Eles me contaram que aconteceu em White Sands e que você não queria falar com ninguém além de mim, informou A.E. Então usaram tio Pental em você e não fez efeito? Ele me deixou bêbado, disse um homem, cujos cabelos pareciam alaranjados e amarelados sob aquela luz. Mas você não falou? Eu disse coisas, mas não o que eles queriam ouvir. Muito incomum. Química sanguínea. A.E. suspirou, olhou pela janela do escritório de Princeton. Então, muito bem. Vou escutar sua história. Não estou dizendo que irei acreditar, mas irei escutar. Tudo bem, disse o homem, respirando fundo. Vamos lá. Ele começou a falar de início lentamente, formando as palavras com cuidado, ganhando confiança à medida que falava. Então começou a falar mais rápido. Seu sotaque voltou, que A.E. não conseguiu identificar, algo como nativo das Ilhas Fiji que tivesse aprendido inglês com um sueco. A.E. encheu o cachimbo mais 2 vezes, depois o deixou apagado após encher uma terceira. Ele se sentou inclinando-se um pouco para a frente, eventualmente concordando, os cabelos grisalhos formando uma auréola à luz da tarde. O homem terminou. A.E. se lembrou do cachimbo, achou um fósforo e acendeu. Colocou as mãos atrás da cabeça. Havia um pequeno furo perto do cotovelo esquerdo do suéter. Eles nunca acreditarão em nada disso, falou. Não ligo, desde que façam algo, disse o homem. Desde que eu consiga de volta. A.E. olhou para ele. Se acreditarem em você, as implicações de tudo isso irão suplantar a razão pela qual você está aqui. O fato de que você está aqui, se é que me entende. Bem, o que podemos fazer? Se minha nave ainda estivesse funcionando, eu mesmo estaria procurando. Fiz a segunda melhor opção. Pousei onde certamente chamaria atenção. Pedi para falar com você. Talvez outros cientistas, institutos de pesquisa. A.E. riu. Perdoe-me, você não entende como as coisas são feitas aqui. Vamos precisar dos militares. Vamos ter os militares e o governo, queiramos ou não. Então é melhor que o tenhamos nos melhores termos possíveis. Os nossos, desde o começo. O problema é que você tem que pensar em algo que seja plausível para eles e ainda assim os leve a fazer a busca. Vou falar com o pessoal do exército sobre você, depois telefonar para uns amigos. Acabamos de encerrar uma grande guerra global e muitas coisas podem passar despercebidas ou se perder na confusão. Talvez possamos conseguir alguma coisa assim. O problema é que será melhor fazer isso de um telefone público. Os policiais militares estarão junto, então terei que falar baixo. Diga, indagou ele, pegando o chapéu no canto de uma estante abarrotada de livros. Você gosta de sorvete? Sólidos de lactose e açúcar densos em uma mistura mantida pouco abaixo do ponto de congelamento? Perguntou o homem. Eu lhe garanto que é melhor do que soa, e muito refrescante, disse A.E. Eles passaram pela porta do escritório de braços dados. Jetboy deu um tapinha na lateral danificada do avião. Estava no hangar 23. Link saiu do escritório limpando as mãos e um trapo sujo de graxa. Ei, como foi? Perguntou. Ótimo, eles querem um livro de memórias. Será o grande livro da primavera, se eu conseguir terminar a tempo, ou pelo menos é o que dizem. Continua determinado a vender o avião? Perguntou o mecânico. Eu certamente odeio vê-lo partir. Bem, essa parte de minha vida está encerrada. Sinto como se nunca fosse voar novamente, mesmo como passageiro de uma empresa. Será cedo demais. O que quer que eu faça? Jetboy olhou para o avião. Vou lhe dizer. Coloque as extensões de asa de grande altitude e os tanques externos. Parece maior e mais brilhante assim. Alguém de um museu provavelmente comprará. É o que eu imagino. Estou oferecendo primeiro aos museus. Se isso não funcionar, colocaremos anúncios nos jornais. Tiramos as armas depois de algum cidadão comprar. Verifique se tudo está apertado.
Não deve ter sacudido muito na viagem desde São Francisco, e eles fizeram uma bela reforma no Rican Field. Avise sobre qualquer coisa que você achar que precisa. Certamente. Ligo amanhã, a não ser que algo não possa esperar. Aeronave histórica à venda. Jato bimotor de Jetboy. 2 motores de empuxo de 1.200 lbs, velocidade de 600 mph, a 25 mil pés, alcance 650 milhas, tanques externos 1000 W, tanques IST de asa Inc, comprimento 9,5 metros, envio 9,9 metros, 14,7 metros este. Aceita ofertas razoáveis. É ver e gostar. Em exibição no hangar 23, campo de aviação Bonham, Shantak, Nova Jersey. Jetboy ficou de pé em frente à vitrine da livraria, olhando para as pirâmides de títulos novos. Dava para notar que o racionamento de papel havia acabado. No ano seguinte, seu livro seria um deles. Não apenas uma revista de quadrinhos, mas a história de sua participação na guerra. Ele esperava que fosse suficientemente bom para não se perder na multidão. Parecia que nas palavras de alguém, todo maldito, barbeiro e engraxate que foi convocado, havia escrito um livro sobre como ganhou a guerra. Havia 6 livros de memórias de guerra em uma vitrine, de todo tipo de gente, desde um tenente-coronel até um general de divisão. Será que aqueles barbeiros soldados não escreviam tantos livros? Talvez tivessem escrito alguns, entre as 2 dúzias de romances de guerra que cobriam a outra vitrine. Havia 2 livros perto da porta, pilhas deles em uma vitrine própria, best-sellers, que não eram romances ou memórias de guerra. Um se chamava The Grasshopper Lies Heavy, de alguém chamado Amundsen, Hawthorne Amundsen, obviamente um pseudônimo. O outro era um livro grosso titulado Growing Flowers by Candlelight in Hotel Rooms, de alguém tão recatado a ponto de se identificar como Sra. Charles Fine Adams. Deve ser um livro de poemas ilegível que o público em sua loucura tinha adotado. Não havia explicação para o gosto. Jetboy enfiou as mãos nos bolsos da jaqueta de couro e caminhou até o cinema mais próximo. Todd viu a fumaça subindo do laboratório e esperou que o telefone tocasse. Pessoas corriam de um lado para o outro no prédio e a 800 metros de distância. Não havia acontecido nada durante 2 semanas. Thor Keld, o cientista que ele contratou para os testes, fez relatórios todos os dias. A coisa não havia funcionado em macacos, cachorros, ratos, lagartos, sapos, insetos ou mesmo em peixes em suspensão na água. O Dr. Thor Keld estava começando a pensar que os homens de Todd haviam pagado $20 por um gás inerte em uma embalagem elegante. Alguns momentos antes houve uma explosão. Ele estava esperando. O telefone tocou. Todd, ah meu Deus, é Jones, laboratório, está? A estática tomou conta da linha. Jesus Cristo, Thorkeld, eles estão todos... Houve uma batida no telefone do outro lado. Ah, meu... Calma, disse Todd. Todos saíram do laboratório de segurança? O som de vômito tomou a ligação. Todd esperou. Desculpe, Dr. Todd. O laboratório ainda está lacrado. O incêndio é pequeno, na grama do lado de fora. Alguém jogou uma guimba de cigarro. Diga o que aconteceu. Eu tinha saído para fumar. Alguém lá dentro deve ter feito besteira, derrubado alguma coisa. Eu não sei. A maioria deles está morta, acho. Espero. Não sei. Alguma coisa. Espere. Ainda tem alguém se movendo no escritório. Posso ver daqui. Ah, houve um estalo de alguém pegando um fone. O volume na linha diminuiu. Todd, disse uma voz, uma aproximação de uma voz. Quem está aí? Thorkeld? Cough. Houve um barulho como de um saco cheio de luvas sendo jogado em um teto de chapa corrugada. Cough. Depois o som de geleia sendo esvaziado em uma gaveta de escrivaninha abarrotada. Houve um tiro e o telefone caiu da mesa. Ele atirou isso nele mesmo, disse Jones. Estou indo para aí, afirmou Todd. Depois da limpeza, Todd estava de novo de pé em seu escritório. Não havia sido bonito. O reservatório estava intacto. O acidente foi como uma amostra. Os outros animais estavam bem. Era apenas com as pessoas. 3 morreram imediatamente. Uma Thorkeld se matou. 2 outras ele e Jones tiveram de matar. Uma 7ª pessoa estava desaparecida, mas não havia saído por portas ou janelas. Todd se sentou em sua cadeira e pensou por um longo tempo. Depois se esticou e apertou um botão na mesa. Sim, doutor?
Perguntou Fillmore, entrando na sala com um punhado de telegramas e ordens de corretagem sob o braço. O Dr. Todd abriu o cofre da escrivaninha e começou a contar notas. Fillmore, gostaria que você fosse para Port Elizabeth, na Carolina do Norte, e me comprasse 5 balões vazios tipo B. Diga a eles que eu vendo carros. Consiga que 28.000 metros cúbicos de hélio sejam entregues no armazém do sul da Pensilvânia. Separe o material e me dê uma lista completa do que temos. Qualquer coisa de que precisarmos. Vamos garantir com sobras. Ache o Capitão Mack. Veja se ainda tem aquele navio cargueiro. Vamos precisar de passaportes novos. Encontre Shawley Sachs. Vou precisar de um contato na Suíça. Preciso de um piloto com brevet para a aeronave mais leve que o ar. Alguns escafandros de oxigênio. Lastro 2 toneladas. Um visor de bomba. Cartas náuticas. E me traga uma xícara de café. Fred tem brevet de piloto para mais leve que o ar, afirmou Fillmore. Aqueles dois nunca param de me impressionar, disse o Dr. Todd. Achei que tínhamos dado nosso último golpe, chefe. Fillmore, disse ele, olhando para o homem de quem era amigo havia mais de 20 anos. Fillmore, alguns golpes você tem que dar, queira ou não. Dewey era almirante na Baía de Manilha. Dewey era candidato outro dia. Dewey era seus olhos quando ela disse sim. Nós amamos um ao outro? Eu deveria dizer que sim. As crianças no pátio do prédio pulavam corda. Haviam começado no segundo em que eu voltava da escola. De início se incomodou Jet Boy. Ele se levantou da máquina de escrever e foi à janela. Em vez de gritar, observou. De qualquer modo, a escrita não estava indo bem. O que parecia ser apenas fatos quando contou aos rapazes da inteligência durante a guerra dava a impressão de vanglória no papel, quando as palavras eram escritas. 3 aviões, 2 ME-109 e um TA-152 saíram das nuvens na direção do B-24 com problemas. Ele tinha sofrido pesados danos com a artilharia antiaérea. 2 hélices estavam torcidas e a torre superior havia desaparecido. Um dos 109 mergulhou, provavelmente para dar no 360 e disparar na parte de baixo do bombardeiro. Eu dei uma volta longa com o avião e disparei um tiro em desvio a 650 metros e me aproximando. Eu vi 3 acertos e o 109 se desintegrou. O TA-152 tinha me visto e mergulhou para interceptar. Quando o 109 explodiu, eu reduzi e bati no freio aerodinâmico. O 152 passou a menos de 50 metros de distância. Vi a expressão de surpresa no rosto do piloto. Disparei uma rajada dos 20 mm quando ele me passou. Tudo da cabine para trás partiu em uma chuva. Eu subi. O último 109 estava atrás do Liberator. Estava disparando com metralhadores e canhão. Ele acabou com a artilheira de cauda e a torre da barriga não conseguia se erguer o suficiente. O piloto do bombardeiro estava sinalizando para que os artilheiros de meio pudessem fazer mira, mas só a arma de meio da esquerda funcionava. Eu estava a mais de 1,5 km, mas subi e virei à direita. Baixei o nariz e disparei uma rajada com 75 mm logo antes da mira passar pelo 109. O meio do caça desapareceu. Eu podia ver a França através dele. A única imagem que guardei foi, ao olhar para baixo, ver o alto de um guarda-chuva aberto que alguém fechou de repente. O caça parecia um enfeite brilhante de árvore de Natal enquanto caía. Então, os poucos artilheiros que sobravam no B-24 abriram fogo contra mim, sem reconhecer meu avião. Transmiti meu código de identificação, mas o receptor dele devia estar inoperante. Havia 2 paraquedas alemães bem abaixo. Os pilotos dos 2 primeiros caças deviam ter saltado. Voltei para minha base. Quando fizeram a manutenção, descobriram que me restavam um de meus 75 mm e apenas 12 cartuchos de 20 mm. Eu havia abatido 3 aviões inimigos. Depois soube que o B-24 havia caído no canal e não havia sobreviventes. Judge Boy pensou. Quem precisa dessa coisa? A guerra acabou. Alguém realmente vai querer ler O Garoto com Propulsão a Jato quando for publicado? Alguém além de idiotas continua a querer ler Judge Boy Comics? Nem mesmo acho que eu sou necessário. O que posso fazer? Combater o crime? Posso metralhar carros em fuga cheios de assaltantes de banco? Isso seria uma luta realmente justa. Circo aéreo? Isso acabou com Hoover. E além do mais, não quero mais voar. Este ano, mais pessoas vão voar de férias por companhias aéreas do que todos os que estiveram no ar nos últimos 43 anos, incluindo pilotos do correio aéreo, de avião, fumigador e guerras. O que posso fazer? Desmontar um trust?
Processar os que lucraram com a guerra? Esse é realmente um trabalho sem futuro. Punir velhos malvados que estão roubando o Estado, mantendo orfanatos e matando de fome e espancando os garotos? Vocês não precisam de mim para isso. Precisam de Spunk, Alfafa e Buckwheat. Atasket, Hitler num caixão. Mini Mussolini a 7 palmos do chão. Disseram os garotos do lado de fora, agora pulando com 2 cordas em direções opostas. Crianças têm energia demais, pensou. Eles aceleraram um pouco, depois reduziram novamente. No calabouço 4 metros de fundo, onde o velho Hitler dorme um sono profundo. Garotos alemães fazem cócegas nos seus pés, no calabouço 4 metros de fundo. Jet Boy se afastou da janela. Talvez o que eu precise seja ir ao cinema novamente. Desde o encontro com Belinda, ele não havia feito nada além de ler, escrever e assistir a filmes. Antes de voltar para casa, os 2 últimos filmes que vira em um auditório militar lotado na França, no final de 1944, havia sido em uma sessão dupla barata. Tati Nazis no Incenso, um filme da United Artists feito em 1943 com Bob Watson como Hitler e um dos atores preferidos de Jet Boy, Frank Failing, que havia sido o melhor dos 2. O outro era um grande lixo da PRC, Jive Junction, estrelado por Dick Moore, sobre um bando de dançarinos de swing saracoteando na lanchonete. A primeira coisa que fez após pegar seu dinheiro e achar um apartamento foi encontrar o cinema mais próximo, onde viu o Ninho da Serpente, sobre uma casa cheia de caipiras esquisitos com Fred McMurray e Marjorie Mann e um ator chamado Porter Hall interpretando gêmeos idênticos assassinos chamados Bert e Mert. Qual é qual? Pergunta McMurray, e Marjorie Mann pega um cabo de machado, acerta um deles no meio das costas e ele desmonta da cintura para cima em uma caricatura distorcida de realidade, mas permanece de pé. Este é Mert, diz Man, jogando o cabo do machado na pilha de lenha. Ele tem as costas ruins. Havia rádio e homicídio em abundância, e Jet Boy achou que era o filme mais divertido que já havia visto. Desde então, ele fora ao cinema todos os dias, algumas vezes a 3 salas e assistindo de 6 a 8 filmes por dia. Ele estava se ajustando à vida civil, como muitos soldados e marinheiros haviam feito, vendo filmes. Ele viu Farrapo Humano com Ray Milland e Frank Failing novamente, dessa vez como um enfermeiro em uma ala psiquiátrica. Laços Humanos, o regresso daquele homem, com William Powell em seu auge alcoólico. Bring on the Girls, It's in the Bag, com Fred Allen. Chispa de Fogo, Também Somos Seres Humanos. Jet Boy havia sido personagem de uma das colunas de Pyle em 1943. Um filme de terror chamado Ilha dos Mortos com Boris Karloff, um novo tipo de filme italiano chamado Roma, Cidade Aberta, e um cinema de arte, e o destino bate à sua porta. E havia outros filmes, faroestes e policiais da Monogram, PRC e República. Filmes que vira em salas de cinema 24 horas, mas que esquecia 10 minutos após sair das sessões. Pela falta de estrelas e estranha aparência dos atores principais, tinham sido as piores partes das sessões duplas feitas durante a guerra, todas começando exatamente aos 59 minutos de projeção. Jet Boy suspirou. Tantos filmes, tanto de tudo que ele perdeu durante a guerra. Perdeu até mesmo os dias da história da Europa e sobre o Japão preso naquela ilha, antes que ele e o avião fossem encontrados pela tripulação do USS Reluctant. Do modo como os caras do Reluctant falavam, você pensaria que eles também... Do modo como os caras do Reluctant falavam, você pensaria que eles também haviam perdido a maior parte da guerra e dos filmes. Ele ansiava por muitos filmes naquele outono, e por vê-los quando fossem lançados, do modo como todos faziam, do modo como costumava fazer no orfanato. Jet Boy se sentou à máquina de escrever. Se eu não trabalhar, nunca terminarei este livro. Irei ao cinema de noite. Ele começou a datilografar todas as coisas existentes que havia feito em 12 de julho de 1944. No pátio, mulheres chamavam crianças para jantar enquanto os pais voltavam do trabalho. 2 crianças continuavam a pular corda lá fora, as vozes finas no ar da tarde. Hitler parece assim. Mussolini se curva assim. Sonja Heine patina assim. E Betty Grable erra assim. O armarinheiro da Casa Branca estava tendo um dia de cão. Começou com um telefonema pouco antes das 6 horas da manhã. Os ansiosos no Departamento de Estado tinham alguns boatos da Turquia.
Os soviéticos estavam deslocando todos os homens para os limites daquele país. Bem, disse um homem objetivo do Missouri. Liguem quando cruzarem a maldita fronteira, não antes. Agora aquilo. O primeiro cidadão de Independence observou a porta se fechar. A última coisa que viu foi o calcanhar de Einstein desaparecendo. Precisava de uma meia sola. Ele se sentou novamente na cadeira, tirou os óculos grossos do nariz, esfregou os olhos vigorosamente. Depois o presidente juntou as pontas dos dedos, formando uma torre, os cotovelos apoiados na escrivaninha. Olhou para a miniatura de arado na frente da mesa. Ele havia substituído o modelo do M1 Garand, que ficou ali do dia em que ele tomou posse até o dia da vitória sobre o Japão. Havia 3 livros no canto direito da escrivaninha, uma bíblia, um dicionário gasto e uma história ilustrada dos Estados Unidos. A mesa tinha 3 botões para chamar várias secretárias, mas ele nunca os usou. Agora que a paz chegou, estou lutando para impedir que 10 guerras se eclodam em 20 lugares. Há ameaças de greves em todos os setores e essa é uma maldita vergonha. As pessoas estão pedindo mais carros e geladeiras. Estão tão cansadas quanto eu de guerra e de alerta de guerra. E tenho de mexer em casas de marimbondo novamente. Colocar todo mundo caçando uma maldita bomba biológica que pode explodir e infectar todos os Estados Unidos e matar metade das pessoas ou mais. Estaríamos melhor ainda lutando com porretes e pedras. Quanto mais rápido eu voltar para o número 219 da Norte Delaware em Independence, melhor eu e todo este maldito país ficaremos. A não ser que aquele filho da puta do Dewey queira concorrer para presidente de novo. Como Lincoln disse, prefiro engolir uma cadeira de balanço de chifres de cervo do que deixar aquele desgraçado ser presidente. É a única coisa que me manterá aqui quando tiver terminado o mandato do Sr. Roosevelt. Quanto mais cedo eu começar essa caçada, mais rapidamente poderemos deixar para trás a Guerra Mundial número 2. Ele pegou o telefone. Ligue para o Estado-Maior, disse. Major Truman falando. Major, é o outro Truman, seu chefe. Coloque o General Ostrander ao telefone, por favor. Enquanto esperava, olhou através do ventilador da janela e detestava ar-condicionado para as árvores. O céu tinha aquele tipo de azul que rapidamente fica alaranjado no verão. Ele olhou para o relógio na parede. 10h23, horário de verão no leste. Que dia, que ano, que século? Aqui é o General Ostrander, senhor. General, acabaram de jogar outro fardo de feno em cima de nós. 2 semanas depois chegou o bilhete. Deposite 20 milhões de dólares na conta número 43Z21, Crédito Suisse Berna até 2300 Zulu de 14 de setembro ou perca uma grande cidade. Você tem conhecimento desta arma, seu pessoal tem procurado por ela. Usarem metade dela na primeira cidade. O preço sobe para 30 milhões de dólares para me impedir de usar uma segunda vez. Você tem minha palavra de que ela não será usada caso o primeiro pagamento seja feito, e serão enviadas instruções de onde a arma poderá ser recuperada. O homem objetivo de Missouri pegou o telefone. Coloque tudo para funcionar, disse. Convoque o gabinete, reúna o Estado-Maior. E Ostrander? Sim, senhor. Melhor entrar em contato com aquele garoto aviador. Qual o nome dele? Está falando de Jet Boy, senhor? Ele não está mais ativa. Pro inferno com isso. Agora está. Sim, senhor. Eram 2h24 de terça-feira, 15 de setembro de 1946, quando a coisa apareceu nas telas de radar. Às 2h31 ainda estava se movendo lentamente na direção da cidade a uma altitude de mais de 18 mil metros. Às 2h41 dispararam as primeiras sirenes de ataque aéreo, que não eram usadas na cidade de Nova York desde um treinamento de blackout em abril de 1945. Às 2h48 houve pânico. Alguém na Defesa Civil apertou os botões errados. A energia foi cortada em todos os lugares, exceto em hospitais, delegacias e quartéis dos bombeiros. Trens do metrô pararam. Coisas se desligaram e os sinais de trânsito deixaram de funcionar. Metade do equipamento de emergência, que não era verificado desde o fim da guerra, não funcionou. As ruas foram tomadas por pessoas. Policiais saíram para tentar organizar o trânsito. Alguns dos policiais entraram em pânico ao receber máscaras contra gás. Telefones ficaram ocupados. Começaram brigas nos cruzamentos. Pessoas foram pisoteadas em saídas de metrô e escadas de arranha-céus. As pontes ficaram engarrafadas. Foram dadas ordens conflitantes. Levem as pessoas para abrigos antibombas. Não, evacuem a ilha.
Dois guardas na mesma esquina gritaram ordens contraditórias para as multidões. A maioria das pessoas simplesmente ficou parada, observando. Sua atenção logo foi atraída para algo no céu, ao sul. Era pequeno e brilhante. A artilharia antiaérea começou de forma ineficaz 3 quilômetros abaixo dele. Ele continuou se aproximando. Quando os canhões em Jersey começaram a disparar, o pânico realmente começou. Eram 3 da tarde. É mesmo muito simples, disse o Dr. Todd. Ele baixou os olhos para Manhattan, que repousava diante dele como uma arca do tesouro. Virou-se para Fillmore e ergueu um comprido aparelho cilíndrico que parecia fruto de uma bomba de cano e um cadeado de combinação. Se alguma coisa acontecer a mim, simplesmente enfie este detonador no encaixe dos explosivos, disse, indicando a parte tapada por fita com a abertura num recipiente coberto de inscrições parecidas com sânscrito. Torça até número 500 e depois puxe essa alavanca. Ele indicou a escotilha do compartimento de bombas. Ela cairá pelo próprio peso, e eu estava errado quanto ao visor de bombardeio. Grande precisão não é nosso objetivo. Ele olhou para Fillmore pela grade do capacete de mergulho. Eles vestiam escafandros com tubos levando a um suprimento central de oxigênio. Tenha certeza, claro, de que todos estejam de capacete. Seu sangue irá ferver neste ar rarefeito. E estes escafandros só precisam sustentar a pressão durante os poucos segundos em que a porta da bomba estiver aberta. Não espero problemas, chefe. Nem eu. Depois que bombardearmos Nova York, iremos nos encontrar com o navio, soltar o lastro, pousar e seguir para a Europa. Eles ficarão felizes de nos pagar o dinheiro. Eles não têm como saber que estaremos usando toda a arma biológica. Uns 7 milhões de mortos devem convencê-los de que falamos sério. Veja aquilo, disse Ed, do assento do copiloto. Lá embaixo, fogo antiaéreo. Qual a nossa altitude? Perguntou o Dr. Todd. Exatamente 17.600 metros, respondeu Fred. Alvo? Ed suspirou, conferiu um mapa. 25 quilômetros à frente. O senhor certamente conseguiu as correntes de ar certas, Dr. Todd. Eles o haviam mandado até um campo de pouso na periferia de Washington para esperar. Dessa forma, estaria ao alcance da maioria das grandes cidades da costa leste. Ele havia passado parte do dia lendo, parte dormindo e o restante conversando sobre a guerra com alguns dos outros pilotos. Porém, a maioria era nova demais para ter lutado mais do que nos últimos dias da guerra. A maioria era de pilotos de jatos como ele, que fizeram um treinamento em P-59 Air Comets ou P-80 Shooting Stars. Uns poucos na sala de prontidão pertenciam a um esquadrão de P-51, a hélice. Havia um pouco de tensão entre os jockeys de maçarico e os comedores de pinstons. Mas todos eles eram uma nova geração. Já se falava que Truman transformaria a Força Aérea do Exército em alvo separado, apenas Força Aérea, e no ano seguinte, aos 19. Já se falava que Truman transformaria a Força Aérea do Exército em algo separado, apenas Força Aérea, no ano seguinte. Aos 19, Jet Boy sentia que o tempo o deixara para trás. Eles estão trabalhando em algo que irá superar a barreira do som, disse um dos pilotos. A Bell está por trás disso. Um amigo meu em Muroc disse para esperar até que coloquem a asa voadora em operação. Já estão trabalhando em uma versão a jato dela. Um bombardeiro que pode percorrer 4.000 km a 800 km por hora. Um bombardeiro que pode percorrer 4.000 km a 800 km por hora. Levar uma tripulação de 13 camas para 7 e passar um dia e meio no ar, informou o outro. Alguém sabe alguma coisa sobre esse alerta? Perguntou um sujeito muito jovem e nervoso com divisas de segundo-tenente. Os russos estão aprontando alguma? Ouvi dizer que vamos para a Grécia, disse alguém. Para mim, ouso galões deles. Para mim, ouso galões dele. Mais provável vodka tcheca de casca de batatas. Teremos sorte de chegar antes do Natal. Jet Boy se deu conta de que sentia mais falta do papo da sala de prontidão do que pensava. O interfone zumbiu e uma corneta começou a berrar. Jet Boy olhou para o relógio. Eram 2h25. Ele percebeu que sentia falta de algo além do papo furado da Força Aérea. Era de voar. De repente tudo voltou.
Quando ele voou para Washington na noite anterior, havia sido apenas uma viagem de rotina. Agora era diferente. Era como na guerra novamente. Ele tinha uma direção, tinha um alvo, tinha uma missão. Ele também tinha um traje pressurizado experimental T2 da Marinha. Era o sonho de um fabricante de espartilhos, todo de borracha e cordas, garrafas pressurizadas e um verdadeiro capacete espacial, como que saído de Planet Comics, sobre sua cabeça. Eles o haviam ajustado na noite anterior quando viram as asas de grande altitude e os tanques descartáveis no avião. Melhor apertarmos isso para você, disse o sargento de voo. Minha cabine é pressurizada, respondeu Jetboy. Bem, então para o caso de precisarem de você e para o caso de algo dar errado. O traje ainda estava muito apertado e ainda não pressurizado. Os braços eram feitos para um gorila e o peito para um chimpanzé. Você vai gostar de espaço extra, caso essa coisa infle em uma emergência, disse o sargento. O senhor é quem manda, respondeu Jetboy. Eles até mesmo pintaram um tronco de branco e as pernas de vermelho para combinar com seu modelo. O capacete azul e os óculos apareciam através da bolha de plástico transparente. Enquanto subia com o restante do esquadrão, estava contente por ter a coisa. Sua missão era acompanhar o voo dos P-80 e se envolver apenas se fosse necessário. Ele nunca havia sido exatamente um jogador de equipe. O céu à frente era azul como a cortina de fundo em alegoria do triunfo de Vênus, de bronzino, com uma nuvem 2/5 ao norte. O sol estava sobre seu ombro esquerdo. O esquadrão subiu. Ele acenou com as asas. Eles se espalharam em um quadrado escalonado e prepararam as armas. Chunder, 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 Chunder fizeram seus canhões de 20 mm. Traçantes fizeram um arco à frente dos 6 calibres. Traçantes fizeram um arco à frente dos 6 calibres 50 em cada P-80. Deixaram os aviões a hélice para trás e apontaram os narizes para Manhattan. Eles pareciam um bando de abelhas raivosas circulando abaixo de um falcão. O céu estava tomado por jatos e caças a hélice, subindo como as paredes de nuvens de um furacão. Acima, um objeto encrespado que pairava e se deslocava lentamente na direção da cidade. No ponto onde seria o olho do furacão havia uma tempestade de fogo antiaéreo, mais densa do que Jetboy havia visto sobre a Europa ou o Japão. Estava explodindo baixo demais, apenas ao nível dos caças mais altos. O controle de caças o chamou. Comando Clark Gable para todos os esquadrões. Alpha 550, repetindo 550 Anjos, deslocando leste-nordeste a 25 nós. Fogo antiaéreo não consegue alcançar. Mande suspender, disse o líder do esquadrão. Vamos tentar voar alto bastante para tiro de deflexão. Esquadrão Rojak, me siga. Jetboy ergueu os olhos para o azul acima. O objeto continuava seu deslocamento gradual. O que há nele? Perguntou ao comando Clark Gable. Comando para Jetboy. Algum tipo de bomba, foi o que nos disseram. Tem de ser uma aeronave mais leve do que o ar, de pelo menos 14.000 metros cúbicos para chegar a essa altitude. Câmbio. Estou começando a subir. Se os outros aviões não conseguirem chegar, também os chame de volta. Houve silêncio no rádio e depois, copiado. Enquanto os P-80 cintilavam acima dele como crucifixos de prata, ele ergueu o nariz. Vamos lá, garota, disse ele. Vamos voar um pouco. Os Shooting Stars começaram a se afastar, tombando no ar rarefeito. Jetboy só conseguia ouvir o som de sua própria expressão e respiração nos ouvidos e o alto gemido agudo de seus motores. Vamos lá, garota, disse ele. Você consegue. A coisa acima dele se revelou uma aeronave ordinária feita de meia dúzia de balões, com uma gôndola abaixo. A gôndola parecia ter sido um dia um casco de lancha torpedeira. Era tudo o que podia ver. Além dela, o ar era roxo e frio. Próxima parada, espaço sideral. O último dos P-80 escorregou de lado nas estrelas azuis do céu. Uns poucos haviam disparado rajadas aleatórias, dando 360 como os caças costumavam fazer abaixo dos bombardeiros durante a guerra. Disparavam enquanto subiam. Todas as traçantes ficaram abaixo dos balões. Um dos P-80 quase perdeu o controle, caindo mais de 3 km antes de nivelar. O avião de Jetboy protestou, gemendo. Estava difícil de controlar.
Ele ergueu o nariz novamente, teve de se esforçar. Tire todo mundo do caminho, disse ele para o comando Clark Gable. É agora que damos uma folga a você, disse para o avião. Ele soltou os tanques descartáveis. Eles caíram como bombas. Apertou o botão do canhão. Chunder, 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 Chunder. Depois novamente mais uma vez. Suas traçantes desenharam um arco na direção do alvo, mas também ficaram abaixo. Ele disparou mais 4 rajadas até o canhão se esgotar. Depois esgotou os 2,50 na cauda, mas não demorou para que todos os 100 disparos fossem desperdiçados. Ele virou e deu um mergulho, como um salmão afundando e tentando se livrar de um anzol, ganhando velocidade. Após um minuto, apontou para cima, colocando o JB-1 em uma comprida ascensão circular. Parece melhor, não? Perguntou. Os motores cortaram o ar. O avião, aliviado de peso, se lançou para frente e para cima. Abaixo dele estava Manhattan com seus 7 milhões de habitantes. Eles deviam estar assistindo lá embaixo, sabendo que aqueles poderiam ser os últimos minutos que veriam. Talvez isso fosse viver na era atômica, sempre olhando para cima e pensando, será? Jetboy esticou uma das botas e pisou forte em uma alavanca. Uma cápsula de canhão 75 mm deslizou para a câmara. Colocou a mão sobre a barra de carregamento automático e puxou um pouco mais para trás os comandos. O jato vermelho cortou o ar como uma navalha. Ele estava mais perto agora, mais perto do que os outros haviam chegado, e ainda assim não era perto o bastante. Ele só tinha 5 disparos para fazer o serviço. O jato subiu, começando a estolar no ar rarefeito, como se fosse algum animal vermelho usando as garras para subir por uma comprida tapeçaria azul, que escorregava um pouco cada vez que um animal avançava. Ele apontou o nariz para cima. Tudo pareceu congelar, à espera. Uma fina linha de traçantes de metralhadora correu da gôndola na sua direção como uma amante. Ele começou a disparar o canhão. Do depoimento do patrulheiro Francis V. Francis, o policial falante. O Rui, 15 de setembro de 1946, 6h45. Estávamos observando da rua na Sixth Avenue, tentando impedir que as pessoas se lançassem umas sobre as outras em pânico. Então elas se acalmaram acompanhando as batalhas aéreas e as coisas acima. Um observador de pássaros estava com um par de binóculos, então confisquei. Acompanhei boa parte da coisa toda. Os jatos não estavam tendo sorte e a defesa antiaérea de Bowie também não estava adiantando. Ainda acho que o exército deveria ser processado, porque os caras da defesa antiaérea ficaram tão em pânico que se esqueceram de colocar os temporizadores nos obuses e eu vi alguns deles caindo no Bronx e explodindo um prédio inteiro de apartamentos. De qualquer modo, esse avião vermelho, quer dizer, o avião do Jetboy, estava subindo e disparou todas as balas, eu achei, sem causar qualquer dano ao tal balão. Eu estava na rua e o caminhão dos bombeiros parou com a sirene ligada e o tenente gritava para que eu subisse, que estávamos sendo mandados para o West Side cuidar de um acidente de trânsito e um tumulto. Então entrei no caminhão e tentei ficar de olho no que estava acontecendo no céu. O tumulto tinha basicamente acabado. As sirenes de ataque aéreo ainda soavam, mas todo mundo estava apenas de pé, olhando de boca aberta para o que acontecia lá em cima. O tenente grita para pelo menos levar as pessoas para os prédios. Empurrei algumas por umas portas, depois dei outra olhada pelos binóculos. O Jetboy tinha acertado alguns dos balões, ouvi dizer que usou o obus neles. E a coisa parece maior, está caindo um pouco, mas ele ficou sem munição e não está tão alto quanto a coisa e começa a girar. Eu me esqueci de dizer que o tempo todo o tal balão está disparando tantas metralhadoras que parece os fogos de 4 de julho e o avião do Jetboy está recebendo esses tiros sem parar. Então ele simplesmente faz uma volta com o avião, retorna e bate diretamente na... Como é o nome? Na gôndola, isso, dos balões. Eles meio que se fundem. Ele devia estar muito lento na hora, tipo estolando, e o avião meio que apenas se enfiou na lateral da coisa. E o balão parecia estar descendo um pouco, não muito, só um pouco. Então o tenente tirou os binóculos de mim, eu protegi os olhos e acompanhei o melhor que pude. Houve um clarão de luz. Achei que a coisa toda tinha explodido e me encolhi atrás de um carro, mas depois ergui os olhos e os balões ainda estavam lá. Olhem, para dentro, gritou o tenente.
Então todo mundo entrou em pânico de novo e estava se jogando sobre os carros, ao lado de coisas e pulando janelas. Parecia um filme dos Três Patetas por 1 minuto ou 2. Alguns minutos depois começaram a chover pedaços vermelhos de avião sobre as ruas e um punhado no terminal Hudson. Havia vapor e fogo por todo lado. A cabine estalou como um ovo e as asas dobraram como um leque. Jet Boy teve um espasmo quando os cabrestantes no traje pressurizado se inflaram. Ele foi arqueado e devia estar parecendo um gato assustado. As paredes da gôndola haviam se aberto como uma cortina no ponto em que as asas do caça bateram. Uma onda de gelo se formou sobre a cabine destroçada com oxigênio soprando da gôndola. Jet Boy soltou seus tubos. A garrafa de emergência tinha 5 minutos de ar. Ele se atrapalhou com o nariz do avião, como se lutasse contra barras de ferro em seus braços e pernas. Tudo que eu fosse poderia fazer com aqueles trajes era de se agitar e puxar o anel do paraquedas. O avião se arrastou como um elevador de carga, com um cabo partido. Jet Boy agarrou uma antena de radar com a mão enluvada e a sentiu soltar do nariz do avião. Agarrou outra. A cidade estava quase 20 quilômetros abaixo dele e os prédios fazendo a ilha parecer um porco-espinho distante. O motor esquerdo do avião, esmagado e perdendo combustível, se soltou e caiu abaixo da gôndola. Ele o viu diminuindo. O ar era roxo como uma ameixa, a superfície dos balões brilhante como fogo ao sol, e as laterais da gôndola curvadas e rasgadas como papelão barato. A coisa toda estremeceu como uma baleia. Alguém passou voando acima da cabeça de Jet Boy pelo buraco no metal, arrastando tubos como os tentáculos de um polvo. Entulho se seguiu pelo ar, na descompressão explosiva. O jato se inclinou. Jet Boy enfiou a mão no lado rasgado da gôndola e encontrou uma escória. Sentiu o cinto do paraquedas prender no equipamento de radar. O avião se sacudiu. Sentiu o peso. Arrancou o cinto. As bolsas do paraquedas foram arrancadas dele, rasgando nas costas e na virilha. Seu avião dobrou ao meio como uma cobra com as costas quebradas. Depois caiu, as asas subindo e tocando acima da cabine arrasada, como se fosse uma pomba tentando bater as asas. Então se torceu de lado, caindo em pedaços. Abaixo dele havia o ponto que era o homem que havia caído da gôndola, girando como um esguicho de jardim na direção da cidade brilhante bem abaixo. Jet Boy viu o avião cair sob seus pés. Ficou pendurado num espaço a 19 quilômetros de altura por uma das mãos. Ele agarrou o pulso direito com a mão esquerda, se ergueu até colocar um pé na lateral, depois entrou. Ainda havia 2 pessoas dentro. Uma estava nos controles, a outra de pé no centro, atrás de uma grande coisa redonda. Enfiava um cilindro em uma reentrância nela. Havia uma torre de metralhadora esmagada de um lado da gôndola. Jet Boy procurou seu 38 de serviço preso sobre o peito. Foi uma agonia esticar a mão, uma agonia tentar correr na direção do sujeito com o detonador. Eles vestiam escafandros. Os trajes estavam inflados. Pareciam 10 ou 12 bolas de praia enfiadas em ceroulas compridas. Moviam-se tão lentamente quanto ele. As mãos de Jet Boy se fecharam em garras sobre a coronha do 38. Ele o arrancou do coldre. A arma voou de sua mão, ricocheteou no teto e saiu pelo buraco pelo qual ele havia entrado. O sujeito nos controles disparou um tiro contra ele. Pulou na direção do outro homem, aquele com um detonador. Sua mão agarrou o pulso do escafandro do outro homem, enquanto ele empurrava o detonador cilíndrico na lateral do recipiente redondo. Jet Boy viu que o equipamento tudo estava apoiado em uma escotilha com dobradiça. O homem tinha apenas metade de um rosto. Jet Boy viu o metal liso de um lado pelo capacete de mergulho gradeado. O homem girou o detonador com as 2 mãos. Jet Boy viu, pelo teto arrancado da cabine de pilotagem, outro balão começar a esvaziar. Houve uma sensação de queda. Estavam caindo na direção da cidade. Jet Boy agarrou o detonador com as 2 mãos. Seus capacetes chocaram enquanto a nave avançava. O sujeito nos controles vestia um cinto de paraquedas e ia na direção da abertura na parede. Outro solavanco derrubou Jet Boy e o homem com o detonador. O sujeito esticou a mão para a alavanca da escotilha atrás dele, o melhor que pôde, com um traje pesado.
Jotboy agarrou suas mãos e puxou de volta. Eles caíram juntos sobre o recipiente, as mãos presas nos trajes um do outro e no detonador da bomba. O homem tentou novamente alcançar a alavanca. Jotboy o afastou. O recipiente rolou como uma bola de praia gigante quando a gôndola se inclinou. Ele olhou diretamente no olho do homem com roupa de mergulho. O homem usou os pés para empurrar o recipiente de volta para a escotilha de bomba. A mão foi novamente na direção da alavanca. Jotboy deu meia volta no detonador no outro sentido. O homem com roupa de mergulho o pegou por trás. Sacou uma arma 45 automática. Arrancou uma pesada mão enluvada do detonador. Controlou o deslize. Jotboy viu o cano se virar na sua direção. Morra, Jotboy! Morra! Disse o homem. Ele apertou o gatilho 4 vezes. Depoimento do patrulheiro Francis V. Urroy, 15 de setembro de 1946, 6h45. Continuação. Então, quando os pedaços de metal pararam de cair, todos saímos correndo e olhamos para cima. Vi o ponto branco abaixo do tal balão. Arranquei os binóculos do tenente. Com certeza eram paraquedas. Esperava que fosse Jotboy que tinha saído quando o avião bateu na coisa. Eu não sei muito sobre essas coisas, mas sei que você não abre um paraquedas tão alto ou se mete em problemas graves. Então, enquanto eu assistia, os balões e tudo mais explodiram de uma vez. Eles estavam ali, então houve a explosão, e depois era só fumaça e coisas no alto. As pessoas ao redor começaram a aplaudir. O garoto tinha conseguido, tinha explodido a coisa antes que pudesse jogar a bomba atômica na ilha de Manhattan. Depois o tenente mandou subir no caminhão, que tentaríamos pegar o garoto. Nós entramos e tentei descobrir onde ele iria pousar. Por toda parte que passávamos, as pessoas estavam de pé em meio a restos de carros, incêndios, tudo, olhando para o alto e aplaudindo o paraquedas. Percebi a grande mancha no ar depois da explosão, quando estávamos circulando havia 10 minutos. Os outros jatos que tinham estado com Jotboy haviam voltado, voando pelo ar e também alguns Mustang Thunderjuke. Era como um espetáculo aéreo. De alguma forma chegamos perto da ponte antes de todo mundo. Foi bom, porque quando fomos para a água vimos o sujeito caído a uns 6 metros da praia. Ele despencou como uma pedra. Estava vestindo uma roupa de mergulho e nós nadamos e agarramos parte do paraquedas e um bombeiro agarrou alguns dos tubos e o puxamos para a praia. Bem, não era Jotboy. Era um que identificamos como Edward Smoot Ed Shiloh, um bandidinho. E estava em péssima forma. Pegamos um alicate no caminhão de bombeiros, arrancamos seu capacete e ele estava roxo como uma beterraba. Havia levado 27 minutos para chegar ao solo. Desmaiou, claro, por falta de ar. Estava tão queimado de frio que eu vi que teria de arrancar um dos pés e tudo, menos o polegar da mão esquerda. Mas ele pulou da coisa antes de explodir. Olhamos para cima de novo, esperando ver o paraquedas de Jotboy, ou alguma coisa, mas não havia nada. Só aquela grande mancha enovoada, com todos os aviões unindo ao redor. Levamos Shiloh para o hospital. Este é meu relatório. Depoimento de Edward Smoot Ed Shiloh, 16 de setembro de 1946. Fragmento. Todos os 5 obuses em 2 das bolsas de gás. Depois ele jogou o avião diretamente sobre nós. As paredes explodiram. Fred e Fillmore foram arremessados sem os paraquedas. Quando a pressão caiu, eu me senti como se não pudesse me mexer, o traje muito apertado. Tentei pegar meu paraquedas. Vi que o Dr. Todd estava com um detonador enfiando-o na tal bomba. Senti o avião cair para a lateral da gôndola. A próxima coisa que vi foi Jotboy de pé bem na frente do buraco aberto pelo avião. Eu saco minha arma quando vejo que ele está armado. Mas ele perde a arma e vai na direção de Todd. Segure ele! Todd está gritando pelo rádio do traje. Eu dou um tiro, mas erro, então ele está em cima de Todd e da bomba, e eu decido que meu trabalho terminou há 5 minutos e não estou recebendo hora extra. Então saio e o rádio transmite todo aquele ranger de dentes e gritos, e eles estão lutando. Então Todd berra, saca a 45 e juro que ele colocou 4 tiros em Jotboy mais perto do que eu estou de você. Então eles caem juntos e eu pulo pelo buraco do lado. Só que fui idiota e puxei a corda cedo demais. Meu paraquedas não abre direito, se enrola e eu começo a desmaiar. Pouco antes disso a coisa toda explode acima de mim. O que me lembra a seguir é de acordar aqui e ter uns sapatos sobrando. Entende o que quero dizer? O que eles dizem? Bem, a maior parte disso estava distorcido. Vejamos.
Todd diz, segure ele, e eu atiro. Depois eu fui para o buraco. Houve gritos. Eu só consegui ouvir Jot Boy quando os capacetes deles se chocaram pelo rádio do traje de Todd. Eles devem ter se chocado muito, porque eu ouvi os dois respirando pesado. Então Todd pegou a arma, atirou 4 vezes e disse, morra, Jot Boy, morra! E eu pulei e eles devem ter lutado um segundo e eu vi Jot Boy dizer, ainda não posso morrer, eu não vi sonhos dourados. Foram 8 anos depois do dia em que Thomas Wolfe morreu, mas era seu tipo de dia. Por todo o território dos Estados Unidos e todo o hemisfério norte, eram daqueles dias em que o verão cede espaço, quando o clima vem novamente dos polos do Canadá em vez do Golfo e do Pacífico. Acabaram construindo um monumento para Jot Boy, o garoto que ainda não podia morrer. Um veterano calejado de batalha com 19 anos que havia impedido um louco de explodir uma rata. Depois que cabeças mais tranquilas prevaleceram, eles compreenderam isso. Mas demorou um pouco para que se lembrassem, e para voltar a estudar ou comprar aquela geladeira nova. Demorou muito tempo para alguém se lembrar de como tudo era antes de 15 de setembro de 1946. Quando as pessoas em Nova York olharam para cima e viram Jot Boy explodir a aeronave agressora, pensaram que seus problemas haviam terminado. Elas estavam tão erradas quanto cobras em uma rodovia de 8 pistas. Daniel Deck. Godot é meu copiloto. Uma vida de Jet Boy. Lippincott, 1963. Do alto do céu, a névoa fina começou a cair. Parte dela se espalhou com o vento, seguindo a corrente na direção leste. Sob aquelas correntes, a névoa se reagrupou e pairou como chuva que evapora, lentamente assentando sobre a cidade abaixo. Faixas se formando e reformando, se rompendo como nuvens perto de uma tempestade. Onde quer que tenha caído, produziu um som como de uma suave chuva de outono.